Oi, meu amigo Hugo. Aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para você, tá? E o nosso assunto de hoje vai ser o governo de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Mas antes de a gente falar um pouquinho deles, temos que falar de um presidente chamado José Sarney. Quando ele saiu do governo, né? Quando ele deixou de ser presidente, ele deixou uma hiperinflação. Ele deixou muitas pessoas desempregadas, deixou o salário mínimo defasado e o povo sem nenhum poder de compra. Aí vai vir as eleições e os candidatos que vão para o segundo turno, um se chama Lula e o outro se chama Fernando Collor de Mello, que vai ganhar as eleições, tá? E vai se tornar o novo presidente do Brasil. E ele, como presidente, no governo dele, primeira coisa que ele vai fazer é que tem uma ministra chamada Zélia Cardoso. E quando ele lança o Plano Collor para tentar melhorar a vida desses trabalhadores, o que acontece? Ele toma o dinheiro, certo, de todo mundo. Porque no governo do Sarney, as pessoas faziam investimentos bancários e era muito dinheiro. E nesse investimento estava dando mais dinheiro, né, do que no investimento, por exemplo, na caderneta de poupança. E esse presidente chamado Collor de Mello, ele chegou até a falar assim, ó, eu não vou mexer na caderneta de poupança, mas mesmo assim ele foi lá e tomou o dinheiro do povo. Tu acredita, meu amigo? Aí, o que vai acontecer? Ele, como presidente, ele vai chamar, por exemplo, os carros do Brasil na época de carroça. Como assim carroça? Os carros são puxados a burro? Não. É que os carros eram muito defasados em relação aos carros do exterior. E ele vai abrir as portas para a entrada de carros de fora, que realmente, não queria concordar com ele, mas realmente era melhor do que a gente tinha aqui no Brasil na época. Outra coisa também que o Collor de Mello vai fazer é, por exemplo, falar que vai acabar com a estabilidade dos funcionários públicos. E o pessoal fica até um pouco com medo de ser mandado embora, né? Mas aí acontece o seguinte, o Collor de Mello ele não se dava muito bem com o Congresso Nacional na época. Aí o irmão dele, chamado Pedro Collor, vai denunciar ele por fazer caixa 2. Caixa 2 é quando o cara um dinheiro de campanha não foi declarado. Então, nesse dinheiro que ele não declara, que é considerado um roubo, aí ele tinha lá o chefe de campanha dele chamado Paulo César Faria, o PC Farias, tá? E nesse processo de impeachment, certo? O Congresso aprova o projeto de impeachment e ele vai e renuncia. Aí quem vai entrar vai ser seu vice, chamado Itamar Franco, que vai colocar como ministro dele o Fernando Henrique Cardoso, o famoso FHC. Então, meu amigo Hugo, esse Fernando Henrique, ele lança o Plano Real. O dinheirinho que a gente tem hoje, que é chamado de real, foi esse camarada aí, o Fernando Henrique Cardoso, que era ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco, que vai lançar o plano e vai, por exemplo, botar R$ 1 valendo $1. Para você ter uma ideia, ele veio com umas ideias neoliberais. Essas ideias é o seguinte, o governo tem que controlar os seus custos, privatizar empresas estatais, controlar os sindicatos, tudo isso vai ser feito nas ideias neoliberais que ele vai praticar aqui no Brasil. Então, Fernando Henrique vai muito bem no seu governo, o poder de compra do povo volta, certo? A inflação acaba, aí ele vai e pede ao Congresso, no final do governo dele, esse primeiro governo, ele coloca lá uma emenda constitucional na qual colocaria ele para um novo governo.
e ele é reeleito de novo. Tanto é que, tanto na primeira eleição como na segunda, ele foi eleito no primeiro turno, foi o único presidente até hoje, depois que começou as eleições diretas, com o povo votando, que vai conseguir se eleger diretamente. Poxa, maravilha, né? Só que o governo dele não vai, no segundo turno, não vai muito bem. Com os problemas que estão acontecendo lá fora, nos outros países, vão atingir um pouco o Brasil aqui. E também nós vamos ter uma crise chamada crise energética. E essa crise energética vai atingir o Brasil, que ele vai até fazer o controle, para você ter uma ideia, meu amigo, vai fazer até o controle de energia. Tanto é que as pessoas tiveram que economizar energia, incrível que pareça, até funcionou. Muitas pessoas vão economizar energia apagando a luz, não deixando a televisão ligada, certo? Com aquela luzinha vermelha acesa, tirando as coisas da tomada que não está sendo usado. E assim as pessoas começaram a economizar. Por esses problemas que houve no segundo governo dele, ele vai perder um pouco a popularidade dele. E aí vai vir uma nova eleição. E nessa nova eleição, quem vai ser eleito vai ser o Lula, tá? E o candidato que era do Fernando Henrique Cardoso, o José Serra, não vai conseguir se eleger. E aí começa uma nova história, tá? Então, meu amigo, eu espero que você tenha entendido aí, né? Os presidentes, José Sarney, que foi o primeiro presidente civil depois da época do governo militar, depois o Collor de Mello, Fernando Collor de Mello, que veio como presidente, o primeiro presidente a ser eleito diretamente depois do governo militar. Ele não consegue terminar seu governo porque tem um impeachment sobre ele, tá? Por causa de Caixa 2. E depois vem o seu vice, Itamar Franco, que é o presidente, certo? Que ele é até mineiro, o pessoal até brincava quando fala assim, como está o Brasil? O pessoal fala, Itamar, Itamar. Mas o Fernando Henrique, que era seu ministro da Fazenda, vai fazer a economia do Brasil começar a crescer de novo. Ele se candidata a presidente, ganha as eleições, depois é aprovada uma emenda constitucional na qual é aprovada a reeleição para o Poder Executivo, tá? Para prefeito, governador e presidente, e ele é reeleito presidente, mas não consegue eleger o seu sucessor, que seria José Serra. E quem vai ganhar as eleições é o Lula. Aí você vai me perguntar, meu amigo Lula, e agora? Agora a gente para por aqui, que depois a gente vai falar do Lula, da Dilma, do Temer, e vai falar um pouquinho deles todo também ainda, mas não agora, tá? Então, meu amigo, como eu tinha falado antes, faz aí os primeiros exercícios do livro, tá bom? E depois a gente corrige, tá? Espero que você tenha entendido aí que eu falei. Eu sei que é um pouquinho enrolado esse negócio de presidentes, mas no final tenho certeza que você é um cara inteligente e vai entender tudo que eu falei. Meu amigo, um abraço, manda um abraço aí para os seus pais, tá? Fala que o professor está mandando um abraço aí para vocês. Não esqueça de fazer atividade e até a próxima videoaula. Meu amigo Hugo, um abraço, tchau!